como é que foi o rompimento da Parmalat com o Palmeiras e o começo de uma nova era? Porque logo em 2001, 2002, tivemos um rebaixamento para a Série B. Sem dúvida. Como é que foi essa transição entre a Parmalat e um novo momento vivido pelo Palmeiras? A Parmalat, ela representou uma década de sonho, né, para o torcedor. Principalmente de fazer o Palmeiras vencedor, exato, e principalmente para uma geração que é chamada, né? Hoje, a nossa geração, né? Que é conhecida como os filhos da fila, né? Então, a gente amargou ali aquelas derrotas do Ida para 15 de Jaú, para Internacional de Limeira, para o Guarani, para a própria Ferroviária, disputando Série B do Brasileiro, perdendo para a Napolina, para Nápoles. Quer dizer, então, né, a gente sempre de Jaime Boni, criou aquele trauma, exatamente. Darinta. Meu Deus, enfim, né? Exato. Jaime Boni, Darinta. Né? Exato, e uma série, né, de percalços aí que a gente viveu, então a gente ficou com aquele trauma, né? Então a Parmalat, ela é um divisor de sonho, né, na nossa vida. É um arquétipo que a gente tem bonito da gente conhecer o melhor do Palmeiras, como as outras gerações conheceram com as academias, com os times fantásticos do Palestra dos anos 40, dos anos 30, dos anos 20, quer dizer, então cada geração tem ali o seu pertencimento. E aquele momento da saída da Parmalat, eu entendo que a Parmalat, ela dentro de um processo de 10 anos, né, que ela fica com o clube, ela fica restrita a ser um mantenedor da folha de pagamento do departamento de futebol. Então restringiu a atuação dela, né? Ela foi restringindo a atuação dela. E o clube, naquele momento, não estava preparado para a saída do modelo de organização que a Parmalat tinha implementado no futebol. Então, você retorna, né? Ao amadorismo. Exatamente, porque efetivamente você não deixa nenhum legado do ponto de vista assim, olha, organizacional, processos, a parte administrativa. Quer dizer, a Parmalat, num dado momento, principalmente num período do seu ocaso ali no fim, ela passa a ser um mantenedor da folha de pagamento, basicamente, né? Então o clube volta para um patamar que ele havia se encontrado, não teve um legado, não teve uma estrutura que desse suporte àquilo que foi construído nos 10 anos. Exatamente. E não digo foram a toque de caixa. E não digo nenhuma estrutura física, né? Não é nenhuma crítica, nada, é uma constatação. É uma estrutura de processos mesmo. Olha, a condução assertiva é por aqui. Mas você tocou num assunto importante. Onde entra nessa história o Serafim? O Serafim é gigante, né, na nossa história, como todos os outros. Como é o nome dele mesmo? Não, Mustafa Contursi. Mustafa Contursi. Sim. Era esse o nome, tá. Me perdi. O Serafim foi presidente do conselho, vice-presidente, gigante, diretor de futebol da Parmalat. Qual é a responsabilidade nisso que você está dizendo do Mustafa Contursi? Quer dizer, que na verdade ele pegou todo o processo da Parmalat, ele ficou todo esse tempo na presidência, né? Sim, 12 anos. 12 anos. E por que ele tem responsabilidade nesse processo? Claro, tem ônus e bônus. E onde ele se encaixa nisso tudo? Como todos os gestores de qualquer agremiação que seja do Palmeiras, todos têm ônus e bônus, né? Ninguém é perfeito, tem uma margem de acerto, uma margem de erro, né? É normal, isso é normal. E aqui não tem nenhum juízo de valor, é uma pessoa que a gente respeita porque, querendo ou não, é um dos presidentes que nesse período de 12 anos vai ser reconhecido na história do clube como um dos 3 mais vitoriosos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quanto a isso, a gente tem que ter nosso respeito e a nossa reverência, mas efetivamente, talvez o processo de transição, né, desse processo da saída da Parmalat para um novo modelo, pecou para que fizesse com que o Palmeiras não tivesse uma queda livre, né? Vamos dizer assim, uma pane seca quando acontece numa catástrofe aérea, por exemplo. Foi o que aconteceu. Você tinha um super avião, né? E numa pane seca, por uma questão ali de vamos dizer assim, de leitura, né, dos cenários que estavam acontecendo ao seu redor, o clube ficou a pé e isso custou um custo muito caro esportivamente e administrativamente, que foi a primeira queda em 2002. Mas ali também tem um contexto que é importante a gente fazer uma ressalva, que na saída da Parmalat havia muito bem alinhavado um contrato
de cogestão, para seguir o modelo, uma troca de cogestão, na verdade, com a empresa ISL, que poderia, que já era investidor em alguns clubes, inclusive até no Corinthians ela já havia investido. Eu lembro desse nome. Sim, que era uma investidora, era uma empresa suíça, se eu não me engano, um banco suíço de investimento, que investiu já no futebol, já estava criando um modelo, e ela seria a futura parceira do Palmeiras na saída da Parmalat, seguindo os mesmos moldes, tendo um padrão administrativo profissional e tudo mais, mas efetivamente ali teve uma quebra da ISL em 2000, que até ia haver aquele segundo Mundial, né, na Espanha, e que o Palmeiras estava qualificado para jogar e acabou não acontecendo essa competição, que era promovido por ela também, pela própria empresa. Então havia esse acordo, mas a empresa quebra. E efetivamente isso fez também com que fosse vamos dizer assim, não digo meia-culpa, mas foi um fator do destino que também culminou para que você tivesse essa ruptura mais traumática, né, de um modelo ultra profissional para a volta de um modelo que efetivamente não deu certo e que legou o Palmeiras a 16 anos sem jejum, 16 anos de jejum de grandes conquistas, né, sem títulos. Então, você tem todos uns contextos e alguns movimentos. Aí você vai trazer apenas uma parceria de patrocínio com a Pirelli, mas é insustentável porque é apenas um aporte de receita, né? Não tem uma questão administrativa profissional, como havia, por exemplo, vamos dizer assim, no organograma da Parmalat, que você havia entre o cenário, vamos dizer assim, da estrutura amadora, né, de estatutários e tudo mais, um CEO profissional que conseguia filtrar isso e trazer de maneira mais racional as decisões à mesa da presidência do clube, para ser partilhada e aí executadas, né? E você tira essa figura, então você volta para um organograma antigo que, de fato... O presidente está na ponta, quem quer vai lá fala com o presidente, não tem ninguém no meio, então, o diretor de futebol fica ali batendo o tempo todo. Então você tem um aporte de indução empírica desde do provolone na sauna até a contratação de um grande craque, o cloro na piscina, entendeu? A manutenção As demandas são muitas. Do concreto da arquibancada, do preço do ingresso, de um fechamento de um patrocínio, quer dizer, então você volta para um modelo amador num ambiente onde você já tinha dado exemplo que o que funcionava era um modelo profissional, né? E aí todo mundo olhou o teu modelo, copiou, replicou, fez melhor e você voltou para aquilo da estaca zero de 10 anos atrás. Então, eu não personifico, eu acho até vivendo assim, e aí eu não personifico uma queda ou uma vitória a um único elemento ou um personagem, né? Obviamente a gente tem o imaginário, a gente sempre tem uma vocação do bode expiatório, é da essência, né, do ser humano e tudo mais, mas é um contexto, né? É um contexto e todo líder, todo presidente de qualquer gestão, ele vai ter o ônus e o bônus, e eu acredito que o Mustafa está enquadrado na história como um dos grandes presidentes vencedores, com muitos pioneirismos, com muitos méritos e com algumas máculas, né, que obviamente toda a nossa coletividade acabou sofrendo com a questão, por exemplo, que culmina aí com a queda no ano de 2002, né? E efetivamente é um contexto que faz com que a gente revisitasse todos os nossos desafios novamente, fala, bom, vamos recomeçar tudo de novo, precisamos repensar estruturalmente, procurar novos modelos, tentar abrir mais o clube, enfim. Então, porque depois de 10 anos de Parmalat, ela sai no 2000, 2001, a gente tem um rebaixamento em 2002 isso. E isso vai se perpetuar até 2012. Com um pequeno hiato em 2008 da conquista do Campeonato Paulista. Mas foi uma vírgula na frase. Foi um aporte financeiro com uma parceria profissional que era a Trafic, né? Que faz um aporte de 6 meses ali da contratação, obviamente, do Luxemburgo de novo, né? Vai fazer um time competitivo que vai trazer Diego Souza, vai trazer o Valdívia, vai trazer o Henrique, o Alex Mineiro, quer dizer, então você vai montar uma estrutura pontual, assim, no profissionais, caras, né, mas pontualmente, é um hiato, eles fazem aquele investimento, tanto é que no segundo semestre ele é descontinuado, né, você perde o Valdívia novamente, que ele vai para o futebol da Suíça, você perde o Alex Mineiro, você tem um outro desmonte, você vende o Henrique para fora, né, para o Barcelona, então, novamente você tem, e aí você não se prepara profissionalmente para manter aquele nível
que lhe foi entregue, né? Então, você falou de fora da curva de 2008, mas esse fora da curva também veio em 2009. Sim, foi uma continuidade, né? Foi uma continuidade, vamos dizer assim, um ajuste de rota ali do que aconteceu no segundo semestre. Houve, né, uma prospecção de mercado, você trouxe o Keirson, lembra que era uma grande promessa, um atacante, você trouxe com eles jogadores mais afirmados, você trouxe de volta o Roque Júnior, você trouxe o Edmilson, né, que da seleção brasileira, para compor ali o miolo de zaga, para dar mais uma sustentação de experiência. Você trouxe o Cleiton Xavier, você trouxe o Pierre, quer dizer, você montou... Mas você, nesse contexto, depois traz o Muricy e aí... mas veja... O Muricy é um bode expiatório no Palmeiras? Não, pelo contrário, ele tem o seu valor, mas a questão ali, eu entendo, assim, analisando, é que o Muricy vinha de um método de trabalho, né, que efetivamente ele tentou replicar no Palmeiras e não deu certo. Não deu certo porque talvez o que funcionou do Muricy do São Paulo e nas outras experiências que ele teve ao longo da carreira dele, em uma carreira brilhante e vencedora, talvez naquele momento do Palmeiras não tinha acolhida para que aquilo se desenvolvesse na sua plenitude, entendeu? Não era um momento correto, talvez se simplificasse mais as questões, né? Se fosse uma situação mais simples, talvez teria mais êxito. Por quê? Como que funcionou aquele time? Com um comando mais simples, do Jorginho. E isso não é um demérito ou um mérito, né? Aquele grupo funcionava... Exato, aquele grupo funcionava com um comando mais simples, né? Talvez os métodos utilizados através da introdução do Muricy no comando do futebol ainda não era o momento para aquele grupo que estava... encaminhando para uma grande conquista, né? Então ali eu acho que faltou um ajuste de rota e de expectativa também, né? Talvez tivéssemos mais profissionais, assim, na acepção máxima da palavra. Talvez, né? Porque até o processo de gestão, né? Porque, por exemplo, teve uma briga num jogo contra o Grêmio. Mas já era o caso, né? E o Maurício, né? Isso aí já foi... Mas aí já era, vamos dizer assim, era o caso, né? Você estava vendo o campeonato escapar, todo mundo já à flor da pele. Mas eu vejo como fator, sincero e honestamente, são fatores do futebol. Vamos pegar o exemplo recente do Botafogo, de 2023, né? Quem podia imaginar que ele ia perder 16 pontos seguidos com o campeonato na mão e da forma como perdeu, numa virada saindo por 3 gols de diferença, com um pênalti ao seu favor, numa virada completamente inesperada. É o futebol. É o futebol. Né? E se você vai desqualificar um processo de trabalho ou um profissional? Não é assim, né? A gente pode ter isso no nosso íntimo de torcedor da emoção, que a gente conversou da emoção da razão, mas a nossa responsabilidade quando a gente faz uma leitura profissional, a gente tem que ter esse cuidado, né? Que são N fatores, e basicamente esse mesmo grupo ele vai dar uma resposta no ano seguinte e conquista um título, né? Que foi o Botafogo também. E aquele time, efetivamente, era um time que tinha totais condições, né? Você vai ainda agregar um outro jogador importante que é o Wagner Love no processo, né? Que era um 9 rompedor ali que poderia fazer o certo. Quer dizer, tecnicamente você trouxe um melhor 9 que você tinha no mercado e o melhor técnico para qualificar o elenco. Isso na prática, na teoria. Exato, e na prática não deu liga, né? Não deu liga porque talvez aquele grupo funcionasse de uma maneira mais simples. Precisava de menos menos brilho do que foi colocado. É como um artista, né? Ele pode errar a mão e ele precisava de um traço mais fino e de repente ele faz um traço mais